Já parou para pensar que a gente pode estar vivendo numa simulação? Como se a gente estivesse utilizando agora um óculos de realidade virtual. Imagina aí, a gente acorda agora, a gente está num sofá, sentado numa sala que a gente nem conhece, num outro planeta, numa outra realidade totalmente diferente. E tudo isso que a gente estava vivendo aqui era uma simulação, era um jogo chamado Planeta Terra. Muitas pessoas têm essa teoria, muitas filosofias abordam essa visão de diferentes formas, podem ser faladas em dimensões da realidade, planos da existência, e a gente às vezes fica com medo de olhar a vida dessa forma, mas tudo que a gente concebe, tudo que a gente imagina pode ser uma realidade. Então, o caminho mais saudável seria a gente realmente aprofundar e refletir sobre isso. Caso seja um jogo, uma simulação ou não, temos que seguir a vida da mesma forma. Alguns filmes abordam isso, como Matrix, tem o Show de Truman também, a série Black Mirror fala bastante desses universos simulados, dessa grande simulação que a gente vive. E por mais que a gente esteja vivendo nesse universo simulado, uma coisa é certa: a gente está num processo de lapidação, de evolução. Nós estamos sendo testados. É só a gente olhar a nossa própria vida, o que a gente vê no dia a dia, as situações que acontecem. Parece que às vezes a gente está realmente num jogo, num ciclo repetindo, igual a gente joga um jogo e imagina aí um GTA, um jogo qualquer, um Mario Bros. A gente tá passando pela fase e pode ser que a gente caia no buraco ali, morreu. A gente vai, reinicia no início da fase novamente, repete aquele mesmo ciclo. Então, às vezes, os desafios vão mudar um pouquinho ali, vai ter algumas nuances diferentes, mas no final é com o objetivo de passar de fase. Então, imagina agora aí, se a gente entrasse no GTA, por exemplo, e a gente achasse que aquilo ali fosse realmente a vida real. Se a gente tivesse com a tecnologia tão avançada que a gente colocasse um óculos e esse óculos também se conectasse com o nosso cérebro, a gente pudesse sentir através dos 5 sentidos, a gente não se comportaria da mesma forma que a gente se comporta. Geralmente as pessoas que jogam esse jogo têm uns comportamentos mais agressivos, né? Para quem não conhece, GTA é aquele jogo que você pode pegar um carro, dirigir, pode atirar, matar as pessoas, fazer as missões, tem uma série de coisas. Então, as pessoas que jogam geralmente é isso, pega, rouba carro, sai acelerando, sai burlando todas as leis, todas as regras que existem lá, de uma forma que a gente não faria. E a gente faz isso aqui. São poucas pessoas que fazem dessa forma, né, de pegar um carro e sai atropelando as pessoas. Mas a gente não para pensar que a gente também comete uma série de erros, de delitos, que a gente tem uma série de más inclinações que a gente faz no dia a dia. São pequenas coisinhas que, se a gente escala elas, se a gente aumenta, podem ser tão graves quanto esses crimes mais graves, essas coisas mais fortes. Então, imagina que agora, se a gente soubesse que aqui é uma simulação, talvez as pessoas iam pirar, elas iam ficar malucas e dizer: nossa, se eu estou numa simulação, se isso aqui é um jogo, eu posso fazer o que eu quiser, assim como a gente faz lá no GTA. Então, é até uma explicação do porquê a gente não consegue essas respostas aqui. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando, né? Será que aqui é a verdadeira realidade? Será que tem quantos planos para cima? Será que se eu for pro plano real, para a verdadeira existência, que é a próxima lá de cima, será que tem outra depois dessa? E nisso a gente fica nessa busca infinita, que é uma grande armadilha também. Quando a gente está nessa busca de autoconhecimento, espiritualidade, a gente tende a querer todas essas respostas. A gente quer todas essas respostas de uma forma muito neurótica. A gente precisa daquilo. Enquanto a gente não descobrir essas coisas, a gente não consegue seguir em frente, né? E muitos talvez até seguem a vida normalmente, mas o único contato que ela tem com a espiritualidade é através dessas visualizações, dessas teorias. Fica muito no plano teórico, muito nas suposições, e não tem nada muito
prático e palpável. Então muitos líderes religiosos ou líderes de algumas filosofias colocam algumas visões como uma verdade absoluta. Então a gente acaba seguindo também como acreditando que isso é realmente a verdadeira realidade e não questiona. Então, muito importante que a gente tenha esse pensamento crítico, faça essas reflexões mais aprofundadas e não simplesmente aceite as coisas como são impostas para a gente. E como eu falei também da parte prática, a espiritualidade em si, o desenvolver a espiritualidade é justamente na prática. É a gente olhar o dia a dia, o que a gente está fazendo aqui na sociedade, como a gente trata as pessoas, como a gente desenvolve o nosso ser, como a gente coloca o nosso potencial a favor da comunidade, do todo, e não olhar com as nossas próprias tendências egoístas, buscando apenas saciar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos 5 sentidos. Então a gente está aqui nessa busca, a grande maioria de nós fica nessa busca incessante. Eu tenho que saciar o meu paladar, o meu olfato, eu preciso procurar aquela comida, aquele restaurante onde vai ter o prato perfeito, a hamburgueria mais saborosa da cidade. Ou a gente fica em uma busca incessante de práticas sexuais, de troca de parceiros, cada vez mais querendo ter novas experiências e fetiches. E todos os outros sensores, né? A música, a gente quer ouvir músicas maravilhosas, a gente quer o algodão, a roupa mais macia possível, enfim. Então, esses sentidos que a gente experiencia aqui fazem parte dessa grande simulação que a gente vive. Justamente estar dessa forma, foi feito dessa forma para que a gente supere, a gente consiga transcender toda essa sedução, todo esse prazer envolvido e a gente consiga acessar as coisas mais elevadas. Quando eu falo isso, não é que a gente tem que abdicar de tudo, a gente não pode viver mais, tem que ir para cima da montanha e não ter mais nenhum prazer na vida. Não, a gente pode continuar experienciando todos os 5 sentidos, mas de uma forma que a gente não seja vendido a eles, que a gente não dependa deles. Por exemplo, eu posso experimentar um hambúrguer saboroso, achar uma maravilha, mas se eu não tiver esse hambúrguer, e se esse hambúrguer estiver na minha frente e eles falarem assim, você não vai poder comer mais, você vai poder comer só semana que vem, você conseguiria? Você foi no restaurante, fez o pedido, ficou aguardando meia hora, vamos colocar aí, aguardou 1 hora, já esperou bastante, e aí chegou na sua frente o hambúrguer, você está sentindo o cheiro, sua boca está salivando. Você conseguiria falar, eu não vou comer, eu aguento esperar 3 horas? Quantos de nós conseguem aguardar? Um outro exemplo também, como eu falei de relações sexuais. Você está ali no ápice da sua energia sexual, da sua vontade, do seu tesão. Você conseguiria interromper e falar, eu não vou fazer, vou aguardar? Isso até é uma prática que algumas abordagens mais espirituais e mais transcendentes do sexo segue nessa linha de você ter esse autocontrole, desse discernimento, de você trabalhar essas energias, né? Trabalhar essa vontade, emergir essa vontade ao mesmo tempo que você consegue controlar e tranquilizar e silenciar. Então, essa é a nossa verdadeira tarefa aqui. Como eu disse, não é que você vai abdicar, você vai continuar tendo suas atividades, pode continuar fazendo as suas coisas, mas que não seja uma dependência, uma necessidade. Você não vai morrer, você não vai surtar se você não estiver saciando esses seus desejos. Então, que a gente consiga transcender tudo isso, que a gente tenha mais sabedoria, mais discernimento e possa viver de uma forma mais tranquila, porque grande parte do nosso sofrimento vem justamente desse constante saciar desses desejos. A gente busca bens materiais, a gente busca mais dinheiro justamente para saciar essas coisas. Uma pessoa que tem uma vida simples, uma pessoa que já transcendeu essas coisas, ela não precisa mais, ela não fica querendo todo ano trocar de carro, não fica querendo todo ano renovar a mobília da casa, enfim, não fica mais nessa busca infinita pelos desejos. E aí sim você vê, a gente vê um monge, uma pessoa que
que transcendeu tudo isso, e a gente às vezes não entende, né? Como que ele pode ser tão feliz, como ele pode estar com essa alegria toda se ele só está com uma roupa, ele só tem um tipo de roupa, ele come a mesma comida todo dia, ele não precisa se estimular mais sexualmente, os celibatários, né? Como que a pessoa consegue dessa forma? A gente não entende, porque a gente não vivenciou isso, que a gente não experienciou esse transcender dos desejos, nós ainda estamos rendidos a esse desejo. Então, o grande termômetro que a gente consegue para saber se a gente chegou nesse nível de expansão, nesse nível de elevação, é se a gente consegue dialogar com esse nosso instinto, com essa nossa vontade incessante de realizar os desejos. Se a gente consegue não realizar e ficar bem com isso. Beleza? A reflexão de hoje é essa. A gente se vê na próxima.